Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, até o dia número 18. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, que trazem alegres de boas novas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins da terra. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo está falando sobre fé, que a fé ela vem pelo ouvir. Quando nós somos chamados, independente da situação, independente do frio, do calor, nós temos que pregar a palavra de Deus. Independente do que aconteça, nós temos que ministrar a palavra, pregar a palavra, falar sobre ela, porque a fé ela vem pelo ouvir. Sempre que há uma pregação, sempre que há um pregador, o Espírito Santo de Deus estará trabalhando para que alguém ouça aquela mensagem e pela sua mensagem possa conhecer a Cristo e possa ser salvo. Ele diz: a fé ela vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. A fé é algo que cresce e é aumentada, e ela é adicionada. A fé está pronta a ouvir. Quando nós começamos a entender, a ouvir a palavra de Deus, a dar crédito à palavra de Deus, nós vamos crescendo em fé. João Batista foi o homem que, ao chegar, ele começa a chamar o povo ao arrependimento. Chamar para que houvesse um arrependimento. Qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista não era milagres, não era prosperidade, era arrependimento. Arrependei-vos. O seu ministério durou 1 ano e meio. Ele não fez nenhum milagre, ele não curou nenhum coxo, não deu vista a nenhum cego, mas ele endireitou o caminho para que a palavra fosse ministrada e que o verbo que se fez carne fosse anunciado. Por 1 ano e meio ele vem com uma única mensagem: arrependei-vos. Muitas vezes nós pensamos: eu não posso repetir mensagens, mas as mensagens de João Batista era exatamente esta e unicamente essa: arrependei-vos, trazendo o povo a um arrependimento. José, esposo de Maria, ele é mencionado apenas 2 vezes na Bíblia. Apenas 2 vezes se menciona o nome de José, mas
ele tinha uma missão. Ele entendeu a palavra. Quando a sua esposa disse: eu estou grávida do Espírito de Deus, o anjo falou, ele creu. Muitas vezes as pessoas precisam ouvir mensagens e mais mensagens. Nós estamos num tempo que as pessoas estão procurando alguém que pregue uma mensagem, mas a única mensagem que tem para os nossos dias é: arrependei-vos, voltai-vos a Deus. O nosso Senhor está voltando. Muitas vezes nós estamos procurando: eu preciso de uma mensagem. O importante é você cumprir o propósito. Paulo ensina aos romanos que Deus é a justiça ao que crê. Nós estamos num tempo que estamos nos perguntando: mas a justiça, não há justiça, não há um justo. Mas Paulo já escreve aos romanos e diz: Deus é a justiça ao que crê. Versículo de número 10, ele diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Com o pensamento, com o coração, se crer para a justiça. Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz a justificação para o homem. Com o coração se crê para a justiça. E no versículo de número 11 ele diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Nós estamos vivendo em um tempo de confusão, porque estamos deixando de crer na palavra, estamos deixando de crer no verbo, estamos procurando filosofias e tantas outras coisas, mas a palavra diz que todo aquele que nele crê não será confundido. É um tempo de muitas confusões, é um tempo de muitas doutrinas de homens, mas aquele que crê no verdadeiro evangelho, ele não será confundido, ele não será enganado por fábulas de velhas, como diz o próprio apóstolo. Todo aquele que invocar, versículo de número 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário, é preciso invocar o nome do Senhor. Nós estamos em um tempo que estamos nos esquecendo quem é o nosso Salvador, da onde vem a salvação. Por isso João Batista, ele não fez milagres, mas ele traz o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a ir por esses caminhos adversos? Quem vos mostrou esses caminhos? Versículo de número 17, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Há muitas vozes no mundo. Apóstolo Paulo, ele mesmo declara: olha, no mundo tem muitas vozes. Nós ouvimos muitas vozes, e nenhuma delas sem propósito. Todas elas têm um propósito, mas a fé, ela só vem pelo ouvir, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Versículo 18 diz: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Será que não ouviram? Sim. Sempre há um pregador verdadeiro da palavra de Deus, mas deram crédito. Isaías, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu quando nós anunciávamos as boas novas? Então Isaías, ele diz, versículo de número 20, ele diz:
Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O que a palavra está dizendo? Que para Israel, a quem o Senhor se revelou, eles se rebelaram. Não deram crédito, viraram os ouvidos, fecharam seus ouvidos, não quiseram entender. E a palavra, ela veio a nós, os gentios. Por isso hoje nós estamos prontos para ouvir. Se hoje ouvires a palavra do Senhor, dê crédito à palavra. Ouça a palavra, busque a palavra, creia na palavra do Senhor. Guarde a palavra, toma ela como bússola para a tua vida. Não é buscar, é ouvir a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Não é o muito ouvir, não é o muito falar, não é o muito buscar por tantos lugares, porque a palavra, ela veio a nós. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Ele nos buscou. Quem nos buscou? O Senhor. Ele olhou para nós e se agradou de nos dar a salvação. Não é que nós o buscamos, mas agora a sua palavra está sendo ministrada, a sua palavra está sendo ensinada, e quem vai dar crédito? É um tempo de muitas vozes, é um tempo de muitas filosofias, mas é um tempo de separar o que serve do que não serve. A palavra do Senhor diz que, se possível, até os escolhidos serem enganados. Não é possível, mas se fosse possível, o inimigo, ele roubaria até os escolhidos. Se nós somos escolhidos de Deus, Ele nos achou, Ele nos encontrou, Ele se agradou em nos dar a salvação. Nós não podemos abrir mão da salvação. Não podemos abrir mão desta palavra que nos liberta, essa palavra que nos cura. Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Deus enviou os seus profetas, Deus enviou as suas palavras, para que todo aquele que tem ouvido, ouça. E a fé, ela cresce como? Ouvindo, guardando, conhecendo a palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus. João Batista, ele não fez nenhum milagre. Muitas vezes nós procuramos milagres. Eu vou nesse lugar que tem milagre, aquele lugar tem milagres. Mas João Batista, no seu ministério, ele não realizou nenhum milagre, porque o milagre era o arrependimento, voltar a Deus, se arrepender dos seus maus caminhos. Nós estamos vivenciando esse tempo de arrependimento, voltar a Deus, buscar a Deus novamente, se arrepender dos maus caminhos, pedir a Deus que a frieza dos últimos tempos não venha nos atingir, que a frieza dos últimos dias não venha nos tomar o nosso coração, mas que a nossa fé, ela venha a crescer, ela venha a ser acrescida, ela vai crescendo com tudo aquilo que nós vamos ouvindo e acrescentando. Segunda carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Multiplicadas como? Pelo conhecimento de Deus. Nós temos que conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, continuar caminhando na busca do conhecimento de Deus.
Versículo 3 ele diz: visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Nós fomos chamados, e fomos chamados, e agora tem um propósito em nosso coração: ouvir a palavra, e essa palavra trazer conhecimento de Deus. Não estacionar, não parar, mas essa palavra, ela tem que nos trazer conhecimento de Deus. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Como é que nós vamos escapar da corrupção, da concupiscência, do mal que existe no mundo? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Se não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos aceitando o pecado entrar na nossa vida, entrar na nossa igreja, e vamos achando: não, tem que ser assim mesmo, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito é mais difícil. Não, a palavra do Senhor diz que a porta é estreita. Nunca disse que a porta é larga, o caminho é largo. A porta é estreita. Nós temos que abrir mão, escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nos enganamos com muitas coisas que nós estamos vendo hoje, achando que leva à salvação. Leva a uma motivação humana, leva a um ajuntamento de pessoas, mas não leva à salvação. Então o apóstolo Pedro, ele diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Quando nós aceitamos o pecado do homem, o pecado da carne, nós não estamos nessa promessa, não estamos na natureza divina. Quando achamos que é normal o pecado do homem, quando achamos que aquele que se chega a Deus deve ficar como está, aquele que busca Cristo, ele permaneça da maneira que ele está. Ah, mas aqui aceita. Nós aceitamos tudo. Não sou eu que aceito, não é a igreja que rejeita, é a palavra do Senhor que diz: é desta forma. Temos que ter a natureza divina e não a natureza humana, sabedoria humana que vem de homens. E diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência. Vocês têm que colocar nisso toda força, todo poder, todo desejo, toda vontade. Coloque nisso toda diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude. O que é virtude? Caráter. Se nós não acrescentarmos: eu vou servir ao Senhor Jesus Cristo, mas eu vou continuar com o meu caráter humano. Por isso que a palavra diz que nós devemos ter natureza divina, sermos iguais a Cristo. O apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É transformação. Por isso João Batista, ele não vem trazendo um evangelho de aceitações, ele vem trazendo um evangelho de confrontação. Raças de víboras, arrependei-vos, voltai-vos a Deus, saiam da concupiscência, saiam da corrupção humana e voltem-se a Deus. Então vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, toda força, todo trabalho, toda vontade. Para quê?
para que nós venhamos ficar participantes da natureza humana. Acrescentai a vossa fé. A fé vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós buscamos o quê? O conhecimento de Deus. Sem o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus, nós seguiremos princípios humanos. Há muitas pessoas sendo orientadas não mais pela palavra, ou rejeitando a palavra e indo por mentores humanos. Olha, felicidade, você tem que fazer isso. Olha, você aceita do jeito que você quer. Não, não precisa mudar. Não é isso que diz a palavra. Então vós, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Você busca o caráter de Deus, e o caráter de Deus, ele é acrescentado com o conhecimento. E o conhecimento, a temperança. Precisamos buscar a temperança. E depois da temperança vem o quê? A paciência. Acrescentando conhecimento, virtude, conhecimento, a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, o amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo? Ninguém ficará sem o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós acrescentarmos a nossa fé, se nós buscarmos a natureza divina, todos nós entenderemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós iremos compreender qual seja a vontade, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está buscando, para que nós venhamos crescer. Então algo que é necessário é o conhecimento. E ao conhecimento, sem conhecer Deus, nós não podemos caminhar com Ele. Poderá dois caminhar juntos se não houver concordância? E como nós vamos concordar se nós não conhecemos Deus? Muitas pessoas usam o Salmo 91, é um salmo maravilhoso, mas ele nos leva ao conhecimento de Deus, ao amor a Deus. Porquanto, Salmos de número 91, versículo 14, diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, muitas pessoas usam como se fosse um amuleto, mas para desfrutar de toda promessa, tem que haver um conhecimento. Tem que conhecer a Deus. Não é simplesmente pegar o Salmo 91 e colocar em algum lugar e achar que ali Ele vai nos proteger. Ele não é amuleto. Quem nos protege é Deus. É o Senhor que está buscando aqueles a quem Ele possa acolher. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele nas angústias, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível. Sem fé nós não temos essa salvação. Quando é que encontramos a salvação? Quando conhecemos a palavra. A fé cresce e ela é aumentada. É aumentada quando?
quando recebemos a palavra, quando cremos na palavra, quando damos crédito na palavra, quando buscamos a divindade do nosso Senhor e através dele venhamos mudar a nossa maneira de ser. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. O apóstolo Paulo está dizendo, não é por falta de pregador, não é por falta daquele que prega a palavra, mas é por falta de ouvidos. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa pregação? Então, se nós queremos buscar essa salvação, se nós queremos viver como Cristo, nós temos que dar crédito à palavra de Deus. São tempos difíceis, são tempos que está havendo muita confusão, mas uma coisa é certa: aquele que crê não será confundido. A palavra do Senhor Jesus disse: nos últimos tempos, muitos virão e dirão: Jesus está aqui, o Cristo está aqui, o Cristo está lá. E correrão de um lado para o outro e não encontrarão. Correrão de um lado para o outro e não encontrarão. Porque nós estamos buscando o quê? Coisas humanas, coisas que nos agradem, e não aquilo que vem curar e mudar a nossa vida. Porque João Batista, ao chegar, ele foi tido como alguém que não era para ser ouvido, porque ele vem com a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, voltai-vos a Deus. Qual é a palavra para os nossos dias? Voltai-vos a Deus. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Volte ao Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nessa noite. Fale com o Senhor para que Ele abra o teu entendimento, Ele abra os teus ouvidos. Enquanto é tempo, enquanto há um pregador, enquanto há um lugar que você possa ir confessar os seus pecados, enquanto há um lugar onde você possa ir ouvir a palavra verdadeira, saia da sua casa. Não é tempo de estarmos em nossas casas estucadas. Não é tempo. É tempo de buscarmos a palavra de Deus. É tempo de darmos crédito à palavra de Deus. É tempo de ouvirmos a palavra e guardarmos em nosso coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele abra os teus olhos nessa noite. Ele abra os teus ouvidos nessa noite. Muitas vezes estamos em uma situação confundidos. Quantas pessoas hoje estão confundidas, porque pararam de crer, pararam de ouvir, estão buscando um evangelho de facilidades. Ah, se Deus me quiser do jeito que eu sou. Não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Troca a sua carga. Esta é a palavra. Não adianta você vir a um lugar de filosofias e continuar com as mesmas dores, com as mesmas pressões. O Senhor quer mudar o seu caráter. O Senhor quer acrescentar o conhecimento. Dá crédito à palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Haverá um dia que as pessoas não poderão negar. Não, eu já ouvi. Eu não sabia. Olha, eu passava ali pela frente. Eu já ouvi a palavra verdadeira.
Mas eu queria um lugar aconchegante, eu queria um lugar que me aceitasse como eu sou. Mas a palavra do Senhor vem para nos transformar, tirar o espírito malignos, espíritos contrários, concupiscência da carne, corrupção da carne. Toda a carne é pecado. Toda a carne se pecou. Toda a carne se corrompeu. Nós temos que buscar o caráter de Deus. Senhor, me limpa nesta noite. Senhor, que a tua palavra, ela adentre o meu coração. Tira, Senhor, estou confundido, eu não sei o caminho, me mostre o caminho. Senhor, revele a tua palavra ao meu coração. Senhor, me dá entendimento, que teu Espírito me ensine nesta noite a andar na tua luz. Senhor, chega de filosofias na minha vida, chega, Senhor, de mentores que me levam às coisas humanas. Senhor, eu quero ter um encontro com a tua palavra, eu quero ter um encontro, Senhor, contigo. Senhor, nos ensina. Quantos estão buscando milagres, quando a palavra é arrependei-vos? Quantos estão buscando tantas filosofias, quando a verdade está sendo exposta, quando é necessário tomar uma decisão? Por isso, nesta noite, onde você estiver, deixe o Espírito ministrar o teu coração, deixe a palavra entrar em seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelos milagres apenas, a fé vem pelo verbo, e o verbo se fez carne. A palavra, o Senhor está entre nós, o seu Espírito está entre nós. É um tempo de salvação, é um tempo de libertação. Fale com o Senhor nesta noite. Eu libertarei, eu protegerei aqueles que conhecem o meu nome. Aqueles que conhecem o meu nome. Não é José, não é Maria, não é Benedito, é o Senhor. Não há outro nome. Você pode conhecer muitos nomes, mas não te levarão à salvação. Fale com o Senhor nesta noite, onde você estiver nesse momento. Peça ao Espírito Santo de Deus que tire aquilo que não provém de Deus. Que você tenha a divindade do Espírito Santo de Deus para te orientar. O espírito humano, de sabedorias humanas, ela não te leva a nada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz a salvação nesta noite. Permita a palavra entrar em teu coração. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a palavra de salvação? Quem deu crédito? Israel rejeitou a palavra de salvação. Israel rejeitou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que hoje há uma influência para que você rejeite o nome, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é a porta, Ele é a salvação. Só através dEle chegaremos ao Pai. Senhor, derrama a tua graça sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Senhor, precisamos da tua graça, precisamos, Senhor, da tua proteção. Senhor, nos leva ao conhecimento do teu nome. Nos leva, Senhor, ao conhecimento da tua palavra, para que venha a proteção nos dias de angústia. Senhor, a angústia se aproxima, dias angustiantes estão sendo anunciados, dias de angústias para os homens estão se aproximando. É um tempo do conhecimento do nome de Deus. Busque, seja diligente, vá acrescentando a fé, vai buscando o caráter de Deus, vai pedindo para que o Espírito Santo de Deus te dê o conhecimento, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade,
o amor fraternal, o amor de Deus. Peça nesta noite: Senhor, liberta, Senhor. Tira os comichões, Senhor, que estão em nossos ouvidos. Tira as fábulas de velhas, Senhor, que tem desviado a muitos, que tem, Senhor, tentado tirar até os escolhidos com as suas fábulas. Senhor, novidades humanas, Senhor, preparando jovens para a destruição. Senhor, liberta nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.